É fiel, como vocês podem perceber, da loucura que foi o estádio ontem, a nossa arena, a nossa casa, eu ainda estou aqui sem voz, mas eu vou tentar gravar um vídeo aqui para vocês, fazer a introdução, para a gente poder acompanhar aí o jogo aberto, os comentaristas falando aí sobre esse título importante, essa conquista do Corinthians, para o corintiano, uma conquista aí incrível que todo corintiano estava desejando, com um grito entalado na garganta, o grito de campeão, e a gente pôde soltar ontem com muita tensão depois daquele jogo, né? Que jogo incrível, a Fiel literalmente ela entrou dentro de campo. Eu até fiz um vídeo falando que a Fiel ela apoia todos os jogos, mas que ontem ela ia entrar dentro de campo. De fato, a Fiel entrou dentro de campo, a Fiel ajudou o Coringão a conquistar esse título paulista. Vamos analisar aqui junto comigo então os comentaristas aí do Jogo Aberto. Tem entrevista com o Hugo Souza, tem entrevista com o Carrilho, tem os melhores momentos. Fica comigo até o final do vídeo que tem muita novidade aí de tudo que aconteceu ontem nessa grande conquista do Coringão. Somos campeões, chupa porco, então bora lá para o vídeo. Brasil, já vivi a emoção de ser campeã estadual esse ano e é demais, é ótimo, é maravilhoso. E hoje o programa será especial principalmente para Ronaldo Giovanelli, ele que sofreu no ano passado, terminou 2024 melhor, numa boa série de vitórias e agora consolida o título paulista para o Corinthians. Ronaldão, campeão, cadê você? Rona, olha lá, gente. Olha o jeito que o Ronaldo vem. Nossa, mas é mais um Memphis Depay. Que é isso? Cadê o Robertinho? Olha que you say you for me. Congratulations. Os campeões do ano. Quer ver, campeão? Segura essa aqui, segura essa aqui, segura isso aqui pra mim. Aproveitar. Ai, ai, ai. Ui, caraca. E pode ver, é só dólar. Ó, é só dólar aí. Deixar aqui esse dólar. Vai ganhar aqui um bom dinheiro pela conquista merecido, merecedor, hein? Merecedor, merecedor, amigo, Tchim-tchim. os campeões. You are the champion. Yes, nossa. A foto. Picture for nós. Aqui, ó. Picture. Ai, Corinthians. Corinthians. Chama aqui, Charles, seu cavalo. Peraí. Rola, Robertinho, rola. Vai, o quê? Rola, menino. Olha aqui, ó. Era a cabeça de porco, agora aqui, ó. Ah, menino. Gente, eu não acredito. Vai, inclusive, nessa onda, nessa vibe, parabéns, tem uma surpresinha pra você. E que surpresa, eu quero muito surpresa hoje. Muito. 3 palavras: seriedade, humildade e troféu, bebê. Não sei se o Corinthians vai conseguir manter a vantagem. Eita, eu não sei. Vai! Vral! E o Palmeiras, você não vai perguntar do Palmeiras? O Palmeiras a gente vai esperar mais um pouquinho que nós vamos rir bastante, viu? Será? O Palmeiras... Vou falar um negócio pra vocês, hein, velho? Que semana pesada. É Corinthians, irmão! É Corinthians! Eu esqueci de falar no começo do vídeo, tem entrevista com o presidente Augusto Melo também. Fica ligado aí, fiel. Ronaldão, eu avisei você. Se ganhar o título, comemore, extravase, vá fundo na celebração, porque o momento é muito especial. O Corinthians chega ao 31º título paulista, diante do Palmeiras, ganhando na casa do adversário, com o Hugo Souza sendo o herói da segunda partida, defendendo pênalti, e Yuri Alberto definindo a classificação corintiana. E eu imagino a sua alegria, a sua emoção, a sua felicidade. Fale, Ronaldo, o espaço é seu. Não, eu não tô nem feliz. Não? Não tô nem feliz, assim, uma coisa... Porque é uma coisa comum.
comum na vida de um corintiano, né? Você comemorar, você fazer coisas Ele de é louco. maluco. Eu não queria nem fazer comer. Nossa senhora, meu pai do céu. O Charles falou, não era agora, seu cavalo. Mas guarda o resto aqui pra você também. Vou começar o papo assim. Ai, obrigada. Eu tô gostando dessa história de porque taça, ó. é outro patamar. Quem falou que era outro patamar, acertou. Porque, olha, e que jogo pegado. Um jogo digno de final de Paulistão. E olha, a arbitragem De verdade, também. você ficou nervoso em algum momento? Só na hora do pênalti? Não, muito. Na hora do pênalti eu falei, mas será que foi? Será que não foi? Será que foi? Será que não Você ficou em foi? dúvida se foi fora da área ou dentro? Então, mas aí o VAR, que era a Daiane, né? Eu falei, se é a Daiane, ela vai dar o pênalti. É, mas a gente Foi, pode quem que você discutir. acha? Eu daria o pênalti. Daria o pênalti? Daria o pênalti. Eu daria expulsão também do Félix direto, pra gente não ter que ver ele fazendo mais uma falta idiota perto da área. Meu Deus do céu, esse menino. Mas apesar de tudo isso, que o Corinthians aconteceu? levou o título. Ganhou uma conquista tão desejada, tão importante. Alguns atletas como o Memphis Depay, o Yuri, querendo esse primeiro título corintiano. E ele chegou num 0-0 que não teve nada de tranquilidade ou facilidade. A história do jogo agora é pra você se divertir. Não, Já coração, passou. mas já passou. Já foi, parabéns. Que doideira, viu? Menino. Os mais novos nunca tinham visto um Corinthians campeão. Os mais velhos estavam tensos. O jejum era longo. Todas as gerações reconheciam o peso de um derby decisivo. Desde pequeno, eu aprendi a não gostar do Corinthians. O Corinthians buscou a taça, que parecia tão próxima quanto distante. Para chegar mais perto, Martínez tocou para Memphis, que encontrou Garro. A bola parou na trave. No dia de recorde de público em Itaquera, os mais de 48 mil torcedores também viram o chute de Yuri Alberto ser travado pelo Mikael. Enquanto isso, o Palmeiras parecia sem vida, sem criatividade. A melhor chance de um jogo inteiro foi esse desvio do Murilo. A bola foi por cima do gol. Até que Facundo encontrou Vitor Roque em profundidade. Félix Torres deu um carrinho no camisa 9. A falta foi dentro da área. Pênalti Era besta. pra cartão? As perguntas se espalharam feito fumaça. Matheus Candançan estava convicto. Penalidade marcada. Abel não estava, queria punição para o equatoriano. O expulso foi o próprio treinador por reclamação. Tudo pronto para a cobrança de Rafael Veiga. Na hora do pênalti eu falei, papai, faz mais uma vez na minha vida, vai. Bola para um lado e Hugo Souza na mesma direção. Hugo, de novo se transformando no herói da fiel torcida corintiana. Tava confiante, muito confiante. Realmente não esperava que ele fosse lá naquele canto. O Hugo é um bom goleiro, tem que valorizar isso. Errei, assumo a responsabilidade. Bola pra frente. Vou seguir batendo pênalti, vou acertar, vou errar. E a vida é assim, o futebol é assim. Foi a 7ª defesa de pênalti desde que Hugo chegou ao Corinthians. Está mostrando que é um grande goleiro, que merece muito e agradecido com ele porque hoje salvou nós. Depois do alívio, a preocupação. Félix Torres fez falta no camisa 9 alviverde e foi expulso. Eu acho que eu estava confiante de meus companheiros, eu sabia que Olha o que ele fala, fiel. Iba ganhar a taça. Eu saí sabendo que eles iam a deixar vida por isso. Mas até a confirmação, clima tenso. Aliás, antes mesmo de a bola rolar, teve confusão. Funcionários dos clubes se desentenderam durante o aquecimento dos goleiros. Ao longo do jogo, chuva de cartões amarelos. E, já na reta final, Memphis Depay provocou os rivais. O holandês subiu na bola e a temperatura do clássico também foi nas alturas. Foguetórios, sinalizadores por toda parte, a situação ficou tão tensa que Gustavo Henrique quase foi atingido por um rojão. Cara, passou muito perto dele, eu não sei como não machucou. Eu não faço nada sem... Só uma observação aqui, comentar sobre esse caso. Eu acho muito da hora, muito legal, sinalizador, a festa ali dentro do estádio, ao modo antigo, né, contra o futebol moderno, que hoje em dia é proibido você levar sinalizador para dentro da torcida. Achei muito incrível, muito bizarro o que a Fiel fez ontem no estádio.
na arquibancada. Porém, esse lance aí da bomba dentro do estádio, a pessoa que fez isso, ela não tem noção. Com certeza é algum emocionado, sempre tem um, né? Um emocionado que gosta de aparecer, que faz o que não deve fazer. E infelizmente, com certeza, essa bomba aí que foi jogada dentro de campo, como alguns sinalizadores também, vai trazer punição para o time, para o clube e talvez pode até afetar a torcida do Corinthians. Mas enfim, espero que esses babacas, que não tem outra palavra, aprendam a não fazer esse tipo de coisa que pode prejudicar o próprio time, porque não tem noção do perigo, pode machucar um jogador, independente se é jogador dos caras, ninguém merece. Os caras estão ali jogando bola, são profissionais, é o trabalho deles, ninguém merece ser agredido dessa forma ou correr esse risco aí de vida, ser acertado por uma bomba. Mas enfim, minha opinião, se você é a favor, não importa, é sua opinião, mas a minha opinião, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Bora lá pro vídeo então. Espírito Santo, e hoje, graças a Deus, ele me coroou com esse pênalti defendido, com esse título. Então eu quero dedicar a minha família que está aqui e meu papai que está lá no céu. E com tudo que você passou, né, Hugo? Quantos momentos difíceis até chegar aqui, a emoção maior, né? Ah, com certeza. E eu falei ali na outra entrevista, então vou repetir, né? Eu tenho que dar graças a Deus, mas Deus ele coloca pessoas no nosso caminho, na nossa vida para nos ajudar a crescer, para nos abençoar. Então eu tenho que... Tem uma pessoa que eu preciso aqui ressaltar, é o Fabinho. Que no momento da minha carreira, onde eu não tinha clube, estava treinando separado lá no Rio, fazendo tudo por conta própria, treinando da melhor forma, me empenhando da melhor forma, tudo por conta própria. O Fabinho preferiu acreditar no meu potencial, naquilo que eu poderia fazer dentro de campo e não nos meus erros, nas minhas falhas. Ele olhou para mim como homem, olhou para mim como atleta e existem poucas pessoas que fazem isso no futebol hoje em dia. Hoje em dia a gente fica muito taxado quando a gente falha, quando a gente erra, então as pessoas preferem usar isso contra nós do que nos estender a mão. E Deus usou o Fabinho para me estender a mão no momento que eu mais precisava. Então eu sou grato a Deus por ter colocado ele na minha vida e por ter soprado o meu nome no ouvido dele. E hoje a gente está sendo feliz junto. Hoje você... Você não estudou bem o Rafael Veiga, como é que foi isso aí? Eu estudo bastante, já falei, sou um cara que estudo muito. E hoje passei a tarde toda estudando ali as possibilidades, porque a gente sabe que é um jogo difícil, então se eles fazem um gol, o jogo poderia ir para pênalti. Então estudei o máximo possível que eu pude, fiz o máximo possível que eu pude. Eu fui feliz que não precisou de pênalti, mas no jogo precisou de mim. E Deus mais uma vez me honrou, então eu fico muito feliz por ter feito a defesa e sair daqui com o título. Hugo, você está atingindo marcas de poucos goleiros aqui no Corinthians. Cássio com 32 defesas, Ronaldo 27, Gilmar 11, o Dida 7, mas em 94 jogos e você em 50 jogos 7. Como é que você mexe com essas marcas? O que isso representa para você, cara? Sou um cara movido a desafio na minha vida. Né? Minha vida nada foi fácil. Sofri bastante na minha vida para poder chegar onde eu cheguei. E eu sou movido a desafio. Então, números são coisas que me desafiam a crescer e a querer ser melhor do que eu todo dia. Então, graças a Deus, eu trabalho muito para que eu possa ser melhor que eu. Né? A minha disputa, a minha guerra é contra mim mesmo. Então, graças a Deus, eu tenho vencido cada dia, tenho me tornado melhor cada dia, não só como atleta, mas como pessoa, como homem. E eu só tenho a agradecer a Deus por hoje estar podendo colher esses frutos aí. Lo que dá, eu acho que toda a mentalidade de todos os jogadores mudaram, né? Eu quando cheguei lembro que a situação era muito complicada, que todo jogador era criticado, xingado, ninguém podia sair à rua. Hoje tudo isso mudou, né? Eu acho que foi o trabalho do grupo, né? Treinador, parte técnica, presidente, jogadores. E eu estou vendo a fase boa do clube, estou agradecido, estou muito feliz. Também muita gente não acreditou em mim quando eu cheguei. E acho que isto é uma mostra de que estamos por o caminho correto. Jogo aberto, Bibi. Agora, alguma preocupação sobre os sinalizadores? Porque ontem, de repente, ficou aquela sensação que no futuro, para o Campeonato Paulista do ano que vem, pode ter uma punição. Porque a torcida tem que pensar, ela é super importante, ela é o mais importante num clube. Mas ontem o Corinthians foi, de certa maneira, prejudicado. Inclusive, um sinalizador até quase atingindo o Gustavo Henrique. É complicado, né? Assim, o corintiano, ele
Ele extravasou, né? Há muito tempo ele não sentia isso. É claro que, né, a gente não aceita isso, não concorda, né? Mas, por um lado, foi uma festa bonita, fiquei muito feliz. Agora é esperar, né? Vamos ver o que pode acontecer, mas a gente está lá para se defender, tentar o mínimo possível. Mas o corintiano está feliz, a gente está muito feliz com tudo. Como você gostaria de estar fazendo essa festa, né, Sgarbi? Pô, nossa senhora. O sinalizador... A arbitragem também impediu, né? Me venceu quem mereceu, presidente. Não, mas sinalizador, assim, as luzes eu acho que tem que ter, cara. Acho bonito tudo. O problema é jogar no campo, né? Aí passou um pouco dos limites, na minha opinião. E, presidente, tem um ponto, citamos aqui um jogador, o Marcos citou, que pra mim colocou a bola embaixo do braço também, foi o cara da final, apesar de não ter feito nenhum gol. Mas soube controlar o jogo, a experiência foi o Memphis. E tem toda a situação do contrato dele que foi muito falada pela mídia da premiação, que praticamente toda a premiação vai para ele. O senhor poderia explicar pra gente como que vai funcionar? Muito boa pergunta, é bom a gente esclarecer isso, porque é um absurdo isso, Sgarbi. As pessoas, onde eu falo que tem um grupo do mal dentro do Corinthians, que eles espalham isso de uma tal forma, vazam isso de uma tal forma, onde deturpam as situações para o torcedor entender uma outra coisa. E ao contrário. Poxa, o contrato que nós fizemos é o melhor possível, no sentido que a gente paga um salário mínimo e o resto é por performance. Era um atleta que tinha uma proposta 3 vezes mais para o mundo árabe, acreditou no nosso projeto, como todos esses atletas que estão aí, e a gente vem honrando os compromissos. E, cara, ele veio trabalhar conosco com um percentual mínimo dele de salário. Agora, daí para frente, é performance. E graças a Deus ele está performando, cara. E a gente tem que pagar porque ele está atingindo as metas. E tudo que a gente imaginava, ele está conquistando. E aí a gente paga com o maior prazer. Isso é com todos os atletas, não é só com ele. Tem hoje, para você contratar um jogador, você tem várias situações. E um jogador desse que, vamos supor, estava parado, mas só treinando, aí você faz um contrato de risco. É melhor do que eu já chegar para ele e falar, você vai ganhar tanto e não ter essa performance. E aí, se ele se machuca ou se ele não rende, eu vou ficar como aconteceu com alguns atletas que os antigos gestores compravam, traziam jogadores para o Corinthians com salário altíssimo, esse jogador não performava, não se adaptava, e aí você tem que ficar pagando ele o resto da vida. Ao contrário do Memphis, que a gente faz um contrato curto, com salário baixo, dentro das nossas condições, e aí sim você tem os gatilhos, as performances. Então é muito bom explicar isso para o torcedor, em geral, porque é uma maldade que essas pessoas fazem, cara, é muita maldade. E eu fico muito feliz, espero pagar muito mais para que eles possam nos dar muito mais título, mas e dentro também disso que nós fizemos com ele, é dentro das nossas condições de poder arcar com salários, entendeu? Com as condições que nós propusemos para eles. Então está tudo dentro do controle, não tem problema nenhum. Presidente, e o contrato do Memphis? Vou fazer uma observação aqui, porque realmente se falou muito sobre esse contrato do Memphis, sobre essas cláusulas de benefício e bônus que ele tem. E hoje, vendo o Augusto Melo falando sobre isso, eu entendi melhor. E realmente eu acho bastante interessante. Por quê? Porque se a gente for analisar, o Memphis hoje no Brasil, ele ganha em reais, certo? São 3 milhões e 500 mil, se eu não me engano. Se você dividir isso pelo valor do dólar, vai dar aí mais ou menos, deixa eu fazer aqui a conta rapidinho, vai dar aí mais ou menos, só um minuto, 3 milhões e 500 mil dividido, acho que é 5,80 que deve estar o dólar. Mais ou menos 600 mil dólares. Então 600 mil dólares para o Memphis, segundo Augusto Melo, é um salário baixo pelo jogador que ele é, pela proposta árabe que, segundo ele poderia ter, que era até 3 vezes mais. Então, 3 vezes mais, ele ia estar ganhando aí mais ou menos 1 milhão e 800 mil dólares. 1 milhão e 800 mil dólares foge da realidade do Corinthians, porque seria um valor de mais ou menos quase 10 milhões de reais. Então, ele preferiu fazer um contrato com um salário baixo, entre aspas, baixo para a realidade do Memphis, alto para a realidade do Corinthians e do Brasil também, porque é um salário alto para a realidade do Brasil. Porém, com cláusulas de metas, caso ele bata essas metas, aí ele possa ter mais dinheiro, mais resultado econômico como jogador. E isso eu acho que é interessante, por quê? Porque isso motiva o jogador.
a querer jogar, a querer ganhar mais. Porque todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo fala, um salário milionário, mas não seja hipócrita. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Então, a gente não pode ser hipócrita. O Memphis, ele é igual a todo mundo, ele quer ganhar dinheiro, tá certo, o cara quer ganhar dinheiro, o cara é jovem, então ele quer ganhar dinheiro. Então não tem nada de ruim nisso. O problema é como o Augusto falou, imagina se o Corinthians faz uma proposta de 10 milhões, tudo bem, foge da realidade, mas aí paga ali todo mês 10 milhões pro cara e ele não rende como ele vem rendendo. Aí é um tiro no pé, tá entendendo? Então é bom, é melhor contratar com um salário baixo, dentro da realidade o mínimo possível, alcançou metas, aí paga. E paga com prazer, tá certo. Isso foi o que eu entendi e eu achei bacana, achei legal. Até quando? E tem alguma cláusula já de renovação automática? Não, até 2025 a gente ainda... Até o fim de 25? A gente está esperando aí agora algumas situações, sentar, ele está muito feliz aqui, se adaptou muito bem. Renova logo, presidente. 185 minutos pela seleção da Holanda, data FIFA, tá jogando. Você vê, voltou para a seleção, você vê o que o Corinthians transforma, né? O Corinthians é uma vitrine fantástica e não tenho dúvida, E na hora que ele subiu aí na bola e fez esse... Ele tá bem brasileiro, hein? Se bem que o Soteldo já fez isso. Se tivesse um cara desse contra a Croácia, nós não tinha tomado aquele gol. Segurou a bola no canto lá, pô. Ele subiu na bola para dar uma olhadinha só, tá tudo certo. Presidente, pra ver a torcida, né? Eu vi essa piada, viu, presidente? Que o senhor não quis falar, ele subiu na bola pra ver se viu o senhor está tão iluminado que aqui a minha turma tá todo mundo rindo agora, todo mundo rindo. Foi um bando de secadores. Tudo rindo agora, presidente. Eu falei que eu tava com você no final. Todo mundo rindo. Parabéns, presidente, que esses tirando aqui, o resto é tudo 3 dólares. Ô, falando em secador, Everton, você quer fazer mais uma pergunta? Quer secar mais um pouquinho, Eu quero. Quer secar, eu quero, Renata. Na verdade é porque essa semana a gente viu a eleição por aclamação, né, do Edinaldo lá na CBF. Eu queria perguntar para o presidente qual é a relação hoje, como é que anda a relação hoje do Corinthians com a CBF e do próprio presidente Augusto Melo com o presidente da CBF. Obrigado. A relação tá boa. Eu estive lá no Rio de Janeiro, ele já tinha me ligado uma semana atrás. Conversamos bastante, e aí fui pessoalmente no Rio. Ao contrário do que falam, tá? Eu nunca faltei a nenhuma reunião, tanto Federação Paulista, quanto CBF, quanto Comebol. Aliás, eu tive um elogio muito bom do presidente da Comebol. Até tive o prazer de assistir Paraguai e Venezuela no camarote dele à noite. Dormi no Paraguai para poder assistir essa partida. E ele me relatou uma coisa que eu fiquei muito feliz, dizendo que em 27 anos de Comebol, ele nunca viu um presidente fazer o que eu estava fazendo, cara. Então, isso pra gente é satisfatório e a relação é muito boa. E o que eu pedi para ele, deixei claro o que nós tivemos no ano passado em relação à mudança de calendário, que prejudicou o Corinthians. Não prejudicou porque os jogadores eram seleção. Mesmo porque o Flamengo tinha, acho que 5, 6, 7, 6, acho que, seleções. E nós tínhamos 3, 4. Então, não era por isso, era pela logística. Porque você viu o que nós sofremos. Nós tivemos que... São Paulo, Cuiabá, depois Argentina, depois não sei para onde fomos. Quer dizer, o calendário era muito apertado e era mais a logística que nos atrapalhava. E eu deixei claro para ele, que mantivesse essa seriedade, que a CBF cumprisse o seu estatuto e teria o apoio do Corinthians 100% e uma conversa muito boa e a relação está muito boa. Bom, é isso aí, fiel. Deixa nos comentários aí a sua opinião sobre tudo que você viu, a sua alegria de ter um título aí conquistado pelo Coringão, você que é corintiano como eu. Como vocês podem ver, eu tô sem voz até agora, porque ontem foi surreal o que a Fiel fez lá no estádio, lá na arena. Uma atmosfera incrível, um ambiente, uma adrenalina. E ainda depois do jogo, a gente ainda foi lá pro Arthur Alvim comemorar. Foi realmente bizarro, foi muito bacana, muito legal. Tô feliz pra caramba por poder voltar a gritar, campeão é campeão, e esperemos aí que seja uma abertura de porteira para próximos títulos serem conquistados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, qualquer novidade, qualquer notícia nova do Coringão, eu vou trazer aqui no canal, por isso se inscreve aí no canal, ativa o sino, dá o seu like, deixa o seu comentário, porque tudo isso ajuda no engajamento e você me ajuda também. Se você tá feliz como eu, por mais que eu tô falando aqui bem tranquilo, é porque eu tô me esforçando de verdade para falar, mas eu tô feliz pra caramba, tô muito contente de verdade
quase nem dormi, acho que eu dormi umas 3 ou 4 horinhas só, mas contente, feliz com essa conquista do Coringão, beleza? Então, tamo junto. Domingo já tem Corinthians de novo, não tem tempo para descansar. Na semana já tem Sul-Americana. Então, Coringão estreia pelo Brasileirão contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, no domingo agora. E acho que na quarta-feira já tem Corinthians e Huracan aqui em Itaquera. A gente vai estar lá de novo, com certeza. Como sempre, aqui em Itaquera a gente está sempre. Alguns jogos fora a gente vai também. Quando o bolso ajuda, ele dá as condições. Mas é isso, fiel. Bom, feliz demais pela conquista. Qualquer novidade, a gente está de volta aqui no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai Corinthians e a gente é campeão.